Meus amores, nossa aula de hoje não é uma aula que a gente entra já para definir o jornalismo especializado e as que a gente pensa como jornalismo especializado. Mas eu adiantaria para vocês o seguinte: o jornalismo especializado ele tem, entre outros objetivos, ele tem o objetivo de produzir um conhecimento a respeito de uma determinada área, ou de um determinado assunto, ou de um determinado tema. O jornalismo especializado ele é, digamos assim, um aprofundamento em algo. Então, digamos assim, a galera que gosta de esporte, né? A galera que gosta de esporte, espera-se que jornalistas especializados em esporte possam oferecer algo que vá para além daquilo que se vê numa nota no Globo Esporte, numa nota no UOL, um informativo normal, né? Ou seja, é algo que possa me dar um conhecimento a mais, um conhecimento adicional, um acréscimo que me dê um domínio sobre aquele assunto. Então, vamos tratar aqui rapidamente sobre a questão da Covid. Todos os dias saem informações a respeito da Covid. Todos os dias, há quase 10 meses. Né? Quando nós estamos falando de um jornalismo especializado em saúde, espera-se que a pessoa que leia um conteúdo, ou assista um conteúdo, ou ouça um conteúdo a respeito da Covid, ele tenha noções muito claras de como surgiu a doença, o que é a doença, quais os riscos da doença, como que nós podemos ser contaminados pela doença, quais as formas de prevenção, as possibilidades que podem existir ou não de tratamento. Então, ele vai te oferecer, digamos, uma noção maior a respeito daquele assunto. Não é apenas um tempo, não é apenas 3 parágrafos, 4 parágrafos, não é apenas uma nota de 1 minuto, não é apenas um conteúdo de 2 minutos na televisão. Não é isso. Jornalismo especializado, ele significa, sim, oferecer conhecimento ao público. E aí, justamente por isso, por falar de conhecimento, é que eu começo já há alguns anos a disciplina com esse texto. Esse texto ele é um clássico dentro do jornalismo. O texto do professor Eduardo Medici, eu vou fechar a porta aqui, porque senão eu falo, né? Estou atrapalhando a Valdete e todos os outros professores. Só um pouquinho. Voltei. O professor Eduardo Medici, ele fez uma espécie de palestra, se eu não estou enganado, em 1997, que é o ano desse texto, e esse texto, essa fala dele se tornou uma fala clássica para se pensar o jornalismo como produtor de conhecimento. Até que ponto o jornalismo pode produzir conhecimento? Em que medida o jornalismo é capaz de produzir conhecimento? O Eu acho que a professor, primeira coisa que a gente precisa pensar é que existe diferença, né? Existe diferença entre informação e conhecimento. o Essa é a professor, primeira agora coisa. na aula do professor Lindo, a gente estava falando sobre ética, e ele citou um episódio que teve lá em Londrina, do moço que tentou se matar e não conseguiu, depois os meios fizeram todo um sensacionalismo em cima dele. O jornalismo sensacionalista é um jornalismo especializado? E se Não, for, claro que não. então ele não produz conhecimento. Dificilmente o jornalismo sensacionalista vai produzir conhecimento. Entendi. Dificilmente o jornalismo sensacionalista vai produzir conhecimento. Porque aí entra a grande questão que a gente precisa pensar antes de começar, inclusive, a discutir o texto. Informação é diferente de conhecimento. Informação é, por exemplo, eu sei que a gente está numa pandemia de Covid, isso é informação. Né? Eu sei que hoje à tarde nós tivemos um novo decreto que trouxe mais restrições em Maringá.
para para o comércio, de modo geral, escolas e tudo mais, em função da pandemia. Isso é informação. Também informação que nós tivemos, nas últimas 24 horas, mais de 400 casos da Covid. Isso também é informação, né? Conhecimento vai além disso, muito além disso. Conhecimento implicaria em entender, por exemplo, o que é a Covid, os riscos da doença, as motivações dela, e me permitiria, por exemplo, questionar, como eu estava fazendo aqui agora há pouco, me permitiria questionar o próprio decreto, das razões do decreto, por eu ter, digamos assim, já uma quantidade de informações em que eu consigo relacionar essas informações a ponto de fazer, digamos, uma conexão entre os mais diferentes assuntos ligados à Covid e pensar, olha, eu acho que esse decreto, ele talvez aperta onde não deveria apertar e ele flexibiliza, ou ele, digamos assim, deixa as coisas como estão em áreas que são importantes serem, digamos, um pouco mais restritas ou restringidas. Então, o conhecimento, ele vai para além da informação. O conhecimento é a reunião de informações em que eu consigo conectar essas informações com a minha realidade, com a realidade em que eu vivo e com o mundo que nós estamos, inclusive com passado e futuro, com projeções de futuro. Então, o conhecimento, ele vai além da informação. Por isso, o jornalismo sensacionalista não pode ser um conhecimento especializado. Na verdade, o que a gente chama de jornalismo sensacionalista, ele é um desvio do bom jornalismo. Então, ele nunca será especializado. Ele é apenas um desvio, que pode ser, inclusive, um desvio ético do próprio jornalismo. Então, não, de jeito nenhum. Mas, para começar a nossa conversa, a gente precisa ter claro que informação é uma coisa, conhecimento é outra. E se a gente fosse entrar num campo filosófico, eu diria que sabedoria é outra coisa. Mas eu não vou discutir o que é sabedoria, não hoje. Mas informação eu posso ter, como a maioria das pessoas tem, mas conhecimento é diferente. E o grande problema é que hoje nós temos muita informação, mas pouco conhecimento. Por que nós temos pouco conhecimento? Porque as pessoas têm muita informação, mas elas não conseguem conectar essas informações a ponto de fazer as relações necessárias com a própria vida delas, com a sociedade em que elas estão, com o mundo em que elas estão, compreendendo aquele detalhezinho que parece um fragmento como algo que faz parte de algo maior que aquilo, né? Então, entendam que quando eu vou discutir hoje com o professor Eduardo Medici, jornalismo e conhecimento, eu estou discutindo, eu estou tratando de algo que vai para além da informação. Então, isso é muito importante. Nós estamos tratando de algo que vai para além da informação. E aí, eu não sei se vocês viram o nosso eu mandei os slides lá para vocês no AVA. Eu gosto, esse texto cita bastante o Paulo Freire. E o Paulo Freire diz que todo conhecimento nasce de uma pergunta. Por isso, a pesquisa científica, né? Por que a gente tem problema de pesquisa? Porque o problema de pesquisa é uma pergunta que vocês, lindos, maravilhosos, tentarão responder no TCC de vocês. Trata de não ter a pergunta que vocês não terão uma resposta. E logo, não terão um TCC que presta. Então, o conhecimento nasce de uma pergunta. Isso já dizia o nosso querido Paulo Freire. Então, toda reportagem, todo conteúdo jornalístico que tenta buscar respostas para uma pergunta, ele pode estar contribuindo para a produção do conhecimento. Mas o professor Eduardo Medici, ao tratar desse assunto, ele vai
partir de uma discussão que hoje é muito oportuna. O jornalismo, ele é uma transmissão de conhecimento ou ele é uma degradação do saber? E aqui as nossas meninas Foucaultianas e nosso menino Foucaultiano não misturem o saber aqui que está dito pelo nosso querido Eduardo Medici com o saber do Foucault. Aqui, degradação do saber é degradação do que se sabe na sociedade, do conhecimento que se tem a respeito de algo. Então, jornalismo é transmissão do conhecimento ou degradação do saber? Essa é uma pergunta que o nosso querido professor Eduardo Medici vai tentar discutir. E aí a nossa querida Jéssica de Moraes está dizendo aqui, adorei esse termo degradação. Não é um termo que a gente usa todo dia, a gente não fica falando degradação, degradação, mas enfim, vocês entenderam e sabem o que é degradação, porque nós estamos aqui entre meninos e meninas cultos e cultas, né? Eu tenho certeza disso. Não preciso traduzir degradação do saber. Mas vamos lá. Será que esse jornalismo é transmissão do conhecimento ou degradação do saber? Ao longo da história da ciência, nós temos diferentes formas de pensar o jornalismo, né? Então, a gente começa primeiro, né, tratando aqui rapidinho do que é o conhecimento. Primeira tese, um ideal a alcançar, né? Quem possibilita, então? A ciência. Então, vejam só, esse texto do professor Eduardo Medici, ele vai discutir com a gente algumas coisas bem interessantes, bem interessantes. O primeiro ponto que ele vai falar para a gente é o seguinte, ao longo do conhecimento, da produção das ciências, ao pensar jornalismo, nós temos uma primeira tese, são pelo menos 3 teses a respeito do jornalismo. Nós temos 3. 3 teses sobre se o jornalismo produz conhecimento ou se ele degrada o saber. 3 teses. A primeira tese, o que é o conhecimento? O conhecimento é o ideal a alcançar. Quem que consegue alcançar esse ideal? A ciência. Mas e o jornalismo? Não, jornalismo não. Não. Esse bando de gente que está aqui estudando para fazer jornalismo não dá conta de oferecer conhecimento para as pessoas. Quem oferece conhecimento para as pessoas é a ciência. Essa é uma primeira tese. E tem muita gente que concorda com essa tese, de que o jornalismo não dá conta de oferecer conhecimento. É a ciência e só a ciência quem possibilita conhecimento. Então, jornalismo é ciência? Não, jornalismo é diferente de ciência. O jornalismo seria uma ciência muito mal feita. Então, logo, na primeira tese, não rola não, conhecimento não rola não. A gente não dá conta de produzir conhecimento. Essa é a primeira tese. Mas não para por aí. Nós temos uma segunda tese. Segunda, qual que é a segunda tese? O jornalismo é uma ciência menor. A gente não é ciência, ciência. A gente é menor. A gente, de vez em quando, tem uns insights interessantes. A gente, de vez em quando, acerta alguma coisa. A gente, de vez em quando, ajuda em alguma coisa a sociedade. Essa tese faz muito sentido. Claro que essa tese faz muito sentido. Por que essa tese faz muito sentido? Porque se a gente pensa, por exemplo, no conteúdo que geralmente nós estamos produzindo como jornalismo hoje, lembrando, inclusive, de todas as discussões que fizemos em leitura crítica da mídia, é claro que a gente está produzindo uma coisa assim menor. A gente não está dando conta de oferecer conhecimento para as pessoas. Como regra, em função dos problemas que nós temos, em função de coisas como o jornalismo sensacionalista, sobre o qual o nosso querido Lucas questionou, é evidente que a gente está oferecendo algo que é menor. A gente não está dando conta de oferecer conhecimento para as pessoas.
Então, faz muito sentido a segunda tese. Essa é a segunda tese. O Robert Park, um dos pensadores mais importantes ao tratar sobre jornalismo, nessa perspectiva, ele defende essa ideia. Ele diz que o conhecimento ele precisa do saber científico, mas, claro, não se constrói apenas pelo saber científico. Ele admite que existem diferentes tipos de conhecimento, mas, nessa segunda tese, ele diz que a notícia, por exemplo, seria uma forma intermediária de conhecimento. E os próprios jornalistas, muitos deles admitem essa tese. E eu diria para vocês que, em muitos momentos, eu concordo com essa tese. Em muitos momentos, eu concordo com essa tese. Por quê? Porque eu acho que, na maioria dos casos, nós oferecemos informação para as pessoas, não conhecimento. E aí, nós deixamos por conta do público, a responsabilidade de formar o próprio conhecimento com base nas informações jornalísticas. Ó, aqui comigo. Presta atenção no que eu estou dizendo. É muito normal, é muito comum a gente ofertar apenas as informações para as pessoas, sem auxiliar as pessoas a fazer a conexão entre as informações. E quando a gente só faz isso, a gente oferece as informações, espalha as informações diariamente para as pessoas, aos borbotões, demais, muita informação. Mas a gente não conecta essas informações, não relaciona essas informações. A gente não ajuda as pessoas a produzirem conhecimento por meio das informações. A gente deixa isso por conta delas. E muita gente, a maioria das pessoas, não consegue fazer a conexão sozinha. A maioria das pessoas não consegue fazer a conexão sozinha. As pessoas precisam de auxílio para fazer essa relação. Elas precisam de apoio para fazer essa conexão. Por isso, né, o nosso querido Paulo Freire sempre insistiu na importância da mediação. Por quê? Porque o mediador é esse sujeito que vai ajudar a pegar essas informações que existem no mundo e relacioná-las, conectá-las. Nós, volto a dizer, frequentemente oferecemos as informações para as pessoas, mas nós não conectamos as informações para as pessoas. E ao não conectarmos as pessoas sozinhas, elas não produzem conhecimento a partir das informações que nós oferecemos. Até aqui, tudo certo? Oneso. Fala, eu estou tentando te ouvir. Tá. O ar-condicionado aqui está harto, menino. Está parecendo que tem uma turbina. Eu te falar, então só a gente, digamos, jogar essas informações e a partir do momento que a gente não não, digamos, nem você falou, não explica devidamente, isso seria errado? Então, o jornalismo é errado? Não entendi. Essa parte final da sua fala. Você falou assim que a gente tem o costume só de jogar informações, mas não juntamente com essas informações está produzindo esse saber. Isso seria errado, então? Não significa que é errado, o Josimar, não significa que é errado. A imprensa, ela se sustenta dessa lógica de oferecer informações o tempo todo. E até em função daquilo que o próprio Charrador discute no discurso das mídias, a gente vive sob a pressão do próprio público de que a gente possa ofertar para as pessoas cada vez mais conteúdos, mais novidades. Então, a gente o tempo todo está sob pressão do próprio público de ofertar informações. Só que, embora a gente faça isso como uma resposta ao próprio desejo do público e à própria necessidade de sustentação da mídia enquanto estrutura de comunicação,
embora faça parte da lógica da mídia, a gente não está assegurando para as pessoas que elas consigam fazer a conexão a essas informações. Então, não significa que é errado, mas ao deixar por conta do público fazer isso, conectar as informações, muita gente não dá conta de fazer isso. A gente não ajuda as pessoas fazendo isso. E então, no caso... faz parte, digamos, da própria lógica da imprensa oferecer informações aos borbotões de monte. Faz parte, né? Não está errado. A gente é pressionado a fazer isso. Só que esse é um tipo de lógica que não ajuda as pessoas a formarem conhecimento. Por isso, Robert Park e outros autores dizem que nós somos uma ciência menor, porque nós oferecemos notícias para as pessoas. E as notícias, por elas mesmas, nem sempre auxiliam as pessoas na construção do conhecimento. Entendeu? Ô, Ronaldo, entendi. No caso dos jornais que a Rede Globo oferece, eu acho que é menos. Isso acontece mais com o Fantástico, que eles chamam de revista digital, né? Eles fazem as reportagens, eles dão a informação e junto com essas informações vem o médico, outros especialistas, digamos que esmiuçando melhor esse assunto. Então, neste caso, seria a informação juntamente com o saber? Ou não chegaria? Você está entrando já na nossa terceira tese aqui, que é o que possibilita, por exemplo, o jornalismo especializado. E se vocês recordarem das nossas aulas de técnica de reportagem, eu falava para vocês uma coisa: a reportagem é o gênero jornalístico que tenta oferecer às pessoas algo além da informação. Lembram? A reportagem é o gênero jornalístico que vai tentar oferecer para as pessoas as respostas a respeito de um determinado tema. O que a reportagem tenta fazer? Essa conexão. Você tem dentro de uma reportagem várias informações, mas aí o repórter ele vai tentar costurar essas informações para que ao final da leitura, ao final da audição, né, ou seja, do ato de ouvir uma reportagem, de assistir uma reportagem, ela tenha um saber a respeito daquele assunto. Ela já tenha um conhecimento. Então, a reportagem, ela visa, ela objetiva o conhecimento. Mas, volto a dizer, na prática cotidiana, a gente faz isso muito pouco. Você citou o Fantástico, mas quantos fantásticos existem no jornalismo brasileiro? Muitos. Quase nada. São poucos produtos jornalísticos que tentam oferecer um conhecimento para as pessoas. É por isso que eu uso essa discussão para abrir a disciplina de jornalismo especializado. Porque quando você fala de jornalismo especializado, você está tentando falar de algo no jornalismo que vai ajudar as pessoas a terem conhecimento a respeito de um determinado assunto. Ou seja, é uma vertente do jornalismo para ajudar as pessoas a fecharem essa conexão entre as informações. Jornalismo especializado que não ajuda a construir conhecimento não é jornalismo especializado. E a reportagem é o gênero jornalístico mais importante para o jornalismo especializado. Por que a reportagem é o gênero mais importante para o jornalismo especializado? Porque, como eu disse há pouco, é por meio da reportagem que você vai tentar oferecer as ligações, as conexões, as respostas mais completas, mais aprofundadas para as pessoas. Abençoado, só os Joses aqui aparecendo? Assim não dá, hein? Aí eu fico aqui, eu e o Joses, eu fico me sentindo aqui só eu e ele.
Não abandonem-me. Eu estou ouvindo tudo, professor. Eu estou aqui também, professor. Eu também, prof, estou aqui. Estou me segurando para não falar nada. Eu também. Olá, minha filha. Então, nossa, Pode falar, gente. Pode falar. Fala. Posso continuar? Pode, professor. Beleza. E qual é a terceira tese? Bom, a terceira tese é essa aí, ó. Jornalismo é conhecimento. Mas como assim, Ronaldinho? Como assim? Vamos tentar falar sobre isso agora. Estou tentando mudar a minha configuração das janelas aqui para eu poder ver vocês. Agora consegui ver mais gente. Aqui a Bianquinha, a Tamires, eu não estava vendo, a Vanessa. Tudo bem. A terceira tese, o jornalismo é conhecimento. Então, a primeira não é conhecimento. Não tem conhecimento nessa parada. A segunda, conhecimento menor. Até admite que o conhecimento pode ser produzido fora da ciência. Mas, no caso do jornalismo, raramente a gente faz isso. Então, uma participação menor na produção do conhecimento. Já a terceira tese é de que o jornalismo é, sim, conhecimento. Eu gosto dessa tese, defendo essa tese, mas entendo que ela não se aplica o tempo todo, em função de tudo que eu acabei de dizer. Mas, quando o jornalismo produz conhecimento, é o que realmente me interessa. E é isso que eu gostaria que vocês compreendessem. Então, ó, aqui comigo, grava, rabisca esse caderno abençoado, tá? Para que fique bem claro uma coisa para vocês. A partir de agora, eu quero que vocês pensem assim. Quando será que o jornalismo produz conhecimento? Então, seja esta a motivação de vocês, seja esta a missão de vocês, seja esse o objetivo de vocês, produzir conhecimento. Isso acaba criando um desafio para a gente profissional muito interessante, porque a gente começa a colocar um filtro em tudo que a gente faz. Será que isso que eu estou produzindo, será que isso que eu estou ofertando para o meu público está produzindo conhecimento? É só uma informação que vai ficar junto com outras tantas e talvez o meu leitor, o meu ouvinte, não vai fazer as conexões necessárias. Então, passem a pensar nessa perspectiva. Quando o que eu estou fazendo está produzindo conhecimento? Será que o que eu estou produzindo produz um conhecimento? Ou será apenas uma informação? Então, vamos tentar caminhar para a produção do conhecimento. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. Então, vamos lá. Pela própria especificidade da atividade, vamos começar a entender. Pela própria especificidade da nossa atividade, o jornalismo é diferente. Ele não é ciência. Ele não se assemelha à ciência. Ele não é feito como a ciência. Ele é diferente. Isso significa que ele tem uma originalidade. Isso que eu e você fazemos, jornalismo, possui uma originalidade. Possui uma originalidade, do seu jeito, na sua natureza, na sua cara, na sua identidade. A produção do conhecimento jornalístico é um saber, é uma forma muito peculiar, muito particular, que outras áreas da sociedade, do saber, não fazem da mesma forma. Então, já tem uma originalidade aqui. Outro aspecto. Nós revelamos a realidade de forma diferente. Nós não revelamos a realidade, o mundo, da mesma forma que a ciência. A gente faz de uma outra maneira. A gente faz de um outro jeito.
A reprodução do saber produzido pelo jornalismo é diferente. Além da gente apresentar o próprio saber construído pelo jornalismo, nós reproduzimos o saber alheio. Prof, o que você está querendo falar? Deixa eu explicar para você, abençoado. Então, vem aqui comigo. Ó. Acorda aí, dorme não. Ó, nem 10 horas é da noite ainda. Aí dormir não. A reprodução do saber é diferente. Nós produzimos o saber que nós, de fato, desenvolvemos. E nós recebemos e reproduzimos o saber alheio. De que jeito? Da seguinte maneira. Todo o conteúdo que nós produzimos, ele é baseado em investigação, pesquisa, lembra das aulas de técnica de reportagem? Nós produzimos com base na apuração, né? Então, nós entrevistamos pessoas e pesquisamos. Então, são saberes que já foram produzidos em outros lugares. Então, nós reproduzimos o saber alheio. Mas, com isso, nós construímos uma outra coisa, que pode ser a nossa reportagem, pode ser o nosso artigo, pode ser o nosso editorial. Nós trazemos algo nosso, da nossa marca, da nossa identidade, da nossa construção, dos nossos objetivos, dos nossos encaminhamentos para oferecer ao público. Então, o jornalismo é um conhecimento diferente. A reprodução do saber é diferente. Nós temos algo nosso, mas também reproduzimos o saber alheio. Então, vocês estão percebendo algumas características aqui. Então, vamos desconstruir um pouquinho agora as duas primeiras teses, para defender a nossa terceira. Primeira coisa, lembra da primeira tese? Quem produz saber é a ciência. Quem produz conhecimento é a ciência. O Foucault já desconstruiria logo de cara essa ideia. Mas aqui a gente não está nem falando com ele. Foucault não está na nossa roda de conversa nesse momento, mas estou pensando nele aqui porque temos as nossas meninas e nosso menino Foucaultiano aqui nos nossos encontros de quarta-feira. Então, o que o professor Eduardo Medici nos lembra? A ciência é falível. A ciência é falível. Ela falha. O saber científico não acerta sempre. O saber científico pode ser substituído. Então, não dá para dizer que a ciência sozinha produz conhecimento, porque o próprio conhecimento produzido pela ciência pode ser desconstruído ao longo do tempo, como todos os outros saberes. Como todos os outros. Todos, vírgula, né? Tem algumas coisas que são verdade verdadeira, né? Não dá para desconstruir. O fogo queima, por exemplo. Né? O fogo queima. Então, não adianta. Amanhã ninguém vai falar que o fogo refresca, porque não dá. Tá? Então, não é todos. Mas nós sabemos que parte do conhecimento produzido pelas ciências, esse conhecimento pode ser revisto. Então, a ciência é falível. Outra coisa, não existe uma verdade única e obrigatória. Não existe uma verdade única e obrigatória. Então, nós sabemos que existem outras maneiras, outras formas de interpretar uma mesma realidade. E não significa que seja mentira. Não significa que não seja possível entender daquela maneira. Não é que todas as coisas podem explicar um fenômeno. Não. Nem que tudo é verdade. Mas não existe uma verdade única e obrigatória. Eu acabei de falar sobre o fogo, e pelo fato do fogo queimar, eu poderia dizer que o fogo é sempre negativo. E vocês sabem muito bem o quanto o fogo ele é fundamental na história da humanidade e até hoje nos nossos dias. Nós precisamos do fogo para cozinhar e para outras tantas coisas, não é verdade? Então, o fogo ele é uma
necessidade. Nós precisamos dele. Mas significa, então, que eu posso dizer que ele é sempre bom? Não, ele não é sempre bom. Ele pode queimar pessoas, machucar pessoas, ferir pessoas, fazer pessoas perderem casas. Quando ataca, mata, né? Ou seja, quando nós temos incêndios, né? Isso é problema. Então, não existe uma verdade única e obrigatória. Outra coisa, é preciso aceitar outras verdades. Então, mesmo naquilo que a ciência pode oferecer uma explicação, talvez outras áreas do saber também possam auxiliar, mesmo fora das ciências. Vamos pegar o caso de uma gripe, não é verdade? A gripe, o saber científico, ele já está muito bem desenvolvido, nós temos pesquisas preciosas, nós sabemos já a origem de uma série de vírus, conhecemos a origem dos vírus, sabemos controlá-los, já temos medicamentos, temos formas de tratamento, sabemos da prevenção, já temos formas de vacina, mas ainda assim, algumas coisas do saber do dia a dia nos auxiliam. Quando você está gripado, não precisa de ciência para dizer assim, olha, ficar em casa, legalzinho, quietinho, no seu cantinho, na sua caminha, no seu sofazinho, vai te ajudar a se recuperar mais rápido. Você sabe disso, né? Sua avó dizia isso, e se você acompanhar isso, essa recomendação, você vai se recuperar mais rápido. Um chazinho vai bem, relaxa durante a gripe e ajuda na recuperação, né? Um chazinho ali de limão, um alho, né? Um mel, são coisas que te auxiliam, são outras verdades que muitas delas, inclusive, foram comprovadas pela ciência, tá? Então, olha só, já estamos percebendo aqui que aquela primeira tese da ciência tal já caiu, existem outras formas de conhecimento. Além disso, os estudos do discurso, Bakhtin, por exemplo, um sujeito maravilhoso, russo, que eu gosto demais, que também trabalha com discurso, mas faz tempo que eu não trabalho com ele em sala de aula. Estou tentado a trazer Bakhtin esse ano para a leitura crítica da mídia. Não sei, estou com vontade, vamos ver. Mas os estudos do discurso foram fundamentais. O Bakhtin, ele nos lembra que todo enunciado pode carregar a verdade, mas nenhum enunciado carrega a verdade inteira. O que o Bakhtin está querendo dizer com isso? Que numa única frase, num único enunciado, numa única ideia apresentada, você não consegue dar conta de toda a verdade. Como nenhum enunciado carrega a verdade inteirinha. Então, todo enunciado pode trazer a verdade, todo enunciado pode carregar a verdade, pode ter a verdade, mas nenhum enunciado vai carregar a verdade inteira, completa. Todas elas vão ter só um pedaço. Então, os estudos do discurso conseguiram nos mostrar que, olha, eu posso produzir um texto explicando algo, mas esse texto não vai dar conta de tudo. Aí eu posso encontrar e produzir um outro texto para dar sequência naquele. E amanhã ou depois eu posso trazer um outro texto para poder dar sequência naquele. E todos eles serão verdadeiros, embora nenhum deles seja completo. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu quero dizer para vocês, dentro de um exemplo jornalístico bem óbvio. Uma das coisas que nós temos, que nós chamamos, né, nós temos um termo dentro do jornalismo, é o termo switch. Todo mundo lembra o que é switch, né? Todo mundo se lembra o que é switch? Alguém aí sabe o que é switch? Quem sabe diz amém? Vou esperar vocês. E o medo de errar. Sabem o que é switch? Eu não lembro. Dentro do jornalismo. Eu também não Não é lembro. a parte ali onde fica
controla. Bom, para mim, suíte, quando a gente fala isso, é a parte Twitter, onde né? fica controlando o que vai na TV, o que vai ao ar e tal. Mas esse é o estúdio, vai Twitter. tocando. Esse é o Twitter. Ah, tá. Faz sentido. Que é o É, uma sala, é um espaço, legal. Mas foi boa, que é Jéssica. um Pelo menos você espaço. teve o palpite. Twitter. Pelo menos eu puxei alguma referência aqui no meu É. cérebro, né? Sim, pelo menos fez uma referência. Boa. E aí, o que é suíte? Eu não lembro também, professor, desculpa. Então tá. Por sinal, vocês são bons em jargões jornalísticos, porque isso daqui é um termo comum dentro do dia a dia de redação. Depende, vamos ver. Não, suíte é um termo comum. Suíte é a sequência, a discussão, a continuidade, né? Por exemplo, hoje, o prefeito de Maringá fez o decreto a respeito do fechamento aí das escolas novamente, etc, etc, etc. Mais uma série de medidas, inclusive o toque de recolher às 9 da noite e tal, né? Então, isso é um decreto. Eu vi essa informação no G1 Paraná, não sei se o GMC já tinha feito agora no final da tarde, mas, enfim, a imprensa, de modo geral, fez informações sobre esse decreto. O que é uma suíte? Amanhã você vai pegar esse assunto e você vai dar um desdobramento a essa discussão. Você vai fazer uma outra questão relacionada a esse mesmo tema, que é o quê? O decreto do prefeito. Então, isso se chama suíte. Então, nós trabalhamos com suíte o tempo todo, que são os desdobramentos de um fato. Então, caiu um avião. A queda do avião é o assunto principal. Suíte é todos os assuntos que desdobram esse assunto, a queda do avião. Então, amanhã, descobrir um corpo, descobrir um vivo, é suíte. Okay? Suíte Isso é suíte. Tá? A gente chama isso de suíte. Isso daí faz parte dos jargões jornalísticos. Então, e detalhes, suíte é importantíssimo, porque todo assunto dá desdobramento. Quase todo assunto dá desdobramento. Por quê? Porque todo enunciado pode carregar a verdade, mas nenhum enunciado carrega a verdade inteira. Então, todo assunto dá uma suíte, né? De maneira geral, como regra, né? Claro que podem existir exceções, não estou lembrando de nenhuma, mas todo assunto aí, todo acontecimento, pode gerar uma suíte, porque ele não esgota toda a verdade. Então, dá suíte. E é fundamental no jornalismo a suíte, porque você vai dar continuidade àquele assunto, você tem a possibilidade de aprofundar, você tem a oportunidade de discutir outras vertentes a respeito daquilo. Isso se chama suíte. E por que eu citei a suíte? Justamente por isso, porque todo enunciado pode carregar a verdade, mas aí vem a suíte para trazer mais um pedacinho da verdade. Aí vem uma outra suíte para mais um pedacinho da verdade. Então, você sempre tem um enunciado que carrega a verdade, mas nenhum carrega a verdade inteira. Ok? Tudo bem até aqui? Tem uma pergunta do Leonardo Fontinelli me esperando. A pergunta do nosso querido Leonardo... gente, eu preciso que vocês interajam comigo, falem comigo, respondam, prof. Me dê satisfação, tá bom? Fala que eu discuto, prof. Porque eu estou com a telinha aqui, e aí me ajuda quando vocês dizem algum oi aí, para eu saber que está todo mundo. Amém. Ok, Estou vendo a teacher. Tamires nesse momento. Deixa eu ver. Eu tô muito agora tempo para vi entrar também a hoje, Bianca, desculpa. a Vanessa e o Josismar. Vocês vão se assustar muito. Então, olha só, a pergunta do Leonardo é, prof, então a verdade é manipulada dentro do jogo de interesses? Não, não é isso, né? Verdade manipulada dentro do jogo de interesses é pós-verdade. É o que vai resultar no que a gente chama hoje de fake news. A verdade não é manipulada dentro do jogo de interesses. Isso é uma ação antiética, isso não é jornalismo. O que eu estou querendo dizer é que você nunca vai dar conta de toda a verdade, né? Ela sempre vai ser
um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Isso não significa manipulação. Isso significa que nenhum texto, nenhum fato consegue trazer a verdade toda. Por quê? Porque a linguagem não é capaz de fazer isso. Nós não somos capazes de fazer isso. O Ronaldo vê o mundo da janelinha dele, gente. A Vanessa vê o mundo da janelinha dela. O Josimar vê da janelinha. Significa que são mentiras as coisas que nós vemos ou que nós vamos manipular? Não. Mas é claro que, por exemplo, ao eu fazer uma reportagem, a minha história está dialogando com aquele assunto. A história do Josimar está dialogando com aquele assunto. O conhecimento que o Josimar tem da técnica jornalística está dialogando com aquele assunto. Então, você nunca vai dar conta de trazer a verdade como um todo, porque a nossa linguagem ela vai dar conta das nossas histórias, do nosso jeito de pensar, ainda que a gente busque a isenção. Então, não estamos falando de manipulação e nem de jogo de interesses, né? Estamos dizendo que a verdade ela é sempre algo que é passível de ser acrescentada, de ser trazido um elemento novo, de ser descoberto mais alguma coisa, né? Você vai lá e começa, né, futucar um negócio, e daqui a pouco você vai escavando e você começa a descobrir mais um negócio, daqui a pouco você descobre dentro do armário mais um pedacinho do esqueleto. Então você vai descobrindo. A verdade ela é isso, ela é essa escavação diária, né? Em que você vai descobrindo. E aí vou trazer o Foucault porque ele é maravilhoso nesse sentido, né? O Foucault gosta da ideia da arqueologia, e eu citei a arqueologia na semana passada para a Vanessa, para a Tamires e para o Victor, que a gente estava junto. Eu citei que o Foucault gostava de ser chamado de arqueólogo, né? Era um dos termos que ele achava mais conveniente para tratar a respeito dele. E por que arqueólogo? Porque ele era o cara que estava buscando isso, esse movimento em busca da verdade sempre. Em que você vai lá, busca um pouco, amanhã você encontra mais um pouco. Então, quando você trata da loucura, você encontra documentos do século XVI sobre a loucura, você entende uma perspectiva da loucura no século XVI. É mentira aquilo? Não, é a verdade. E aí eu vou lá e consigo achar alguma coisa do século XII e estou acrescentando mais alguma coisa do século XIII. Daqui a pouco eu consigo encontrar alguma coisa na perspectiva religiosa. Então eu estou trazendo elementos a mais, construindo essa realidade, né? Então eu nunca vou ter acesso a toda ela. Eu sempre vou trazendo ali elementos. E aquilo que ainda foi narrado a respeito da loucura, estou citando com Foucault, né? Aquilo que foi narrado a respeito da loucura foi narrado na perspectiva de determinadas pessoas. Então eu estou ali, não é que alguém deliberadamente quis manipular, né? Então não tem jogo de interesses aqui. Tem apenas um humano tentando buscar a verdade. E esse humano tentando buscar a verdade, ele vai buscando fragmentos, ele vai escavando, ele vai encontrando, mas ele não encontra tudo. Achei o tesouro! A verdade! Não é assim, né? Descobrir, não é assim. Tá? Ficou claro? O Leonardo disse que ficou. Vamos lá. Josimar deu um joinha aqui. Para falar? Ficou claro, professor. Continuando, meus amores. Continuando. Então, olha só. A própria antropologia e a sociologia já provaram que a ciência também não é o único método de produzir conhecimento, né? Isso não significa que a gente vai negar a ciência. Não, de jeito nenhum. A gente não nega a ciência. A gente não vai para um campo apenas metafísico. Não, mas a metafísica também pode ajudar. Tudo agrega, né? É isso. Ciência não é o único método de produzir conhecimento. Então, a primeira tese a gente já rebateu. A segunda tese, que continua pensando na ciência como a principal produtora de conhecimento, também já rebatemos. Por quê? Porque existem outros lugares que também produzem conhecimento.
E aí vem nosso lindo, querido, maravilhoso Paulo Freire, que a professora Luzia ia ficar Luzia apaixonada. adora. Aí vem uma ideia do Paulo Freire que eu acho maravilhosa. Paulo Freire vai dizer para a gente como funciona o nosso cérebro. E aqui não é invencionice, é o que a gente já sabe sobre o funcionamento do cérebro. É o que a gente já descobriu ao longo do tempo a respeito do funcionamento do cérebro. E o que a gente já descobriu a respeito do funcionamento do cérebro? O saber não é transmitido, ele é reconhecido. Prof, o que isso quer dizer? Eu não vou responder agora, eu quero que você tente responder para mim o que significa essa ideia. Alguém, por favor, pode mandar até pelo chat um comentário que eu vou querer ler. Enquanto isso, eu bebo um gole de água. O que significa essa ideia? Quem quer falar? Que não tem como você colocar dentro da cabeça de uma pessoa que tal coisa é conhecimento ou não. A pessoa tem que reconhecer aquilo como algo relevante. O Léo está mandando você ir, Vanessa. Eu não sei o que pensar ainda. Ei, Vanessinha. Esse cérebro tem que se movimentar. Vamos lá, gente. Mais alguém? O Vitão tentou aqui. Eu vou concordar com o Victor dessa vez. E eu voto nele. Eu vou concordar com ele. Não, também não tô igual para mim. Oi, Tamires, tudo bem com você? Tudo bom, amigo? Olha só, gente. Eu gosto da afirmação do... O bicho querendo morder. Eu gosto da afirmação feita pelo Vitão, mas não é essa a perspectiva do Paulo Freire. Mas eu gosto dessa afirmação do Vitão. Retiro meu voto. Não, mas não é o que o Paulo Freire está querendo dizer. Mas não está errado a fala dele. Porque o que o Vitão está querendo dizer para a gente é algo que eu mesmo já falei isso para vocês em alguns momentos, né? E tem uma fala do Pierre Bourdieu, que abre, inclusive, um capítulo do texto do Discurso das Mídias, do Patrick Charradot, em que o Bourdieu fala sobre a questão do status da mídia, em que a gente só dá credibilidade para aquilo que a gente reconhece como digno de credibilidade. E a fala do Vitão está nesse campo de reconhecimento, no sentido de, assim, eu acho que o professor tem credibilidade para isso, eu acho que ele tem conhecimento para isso, então eu ouço com mais atenção, né? Então, é nesse sentido o reconhecimento que o Victor está falando. E isso também é verdade. Mas não é nesse sentido que o Paulo Freire está falando. O sentido que o Paulo Freire está falando é anterior a esse. Por que o sentido que o Paulo Freire está falando é anterior a esse tipo de reconhecimento? O Paulo Freire está dizendo que aquilo que eu não possuo em mim, ou seja, não existe nenhum tipo de reconhecimento anterior, não existe nenhum tipo de saber anterior, não existe nenhum tipo de informação anterior, não existe nada em mim que possa, de alguma forma, falar assim, entendi. Se não existir esse elementozinho prévio aqui, aquilo que está sendo falado, aquilo que está escrito, não será reconhecido. Não é que no sentido, nesse momento, do reconhecimento, de status, de falar, não, ele é digno de credibilidade. Não. Às vezes a pessoa até pode falar assim, ele é digno de credibilidade, mas ele não consegue entender.
Por quê? Porque ele não possui uma base anterior. Não possui nada anterior. Ele não tem um conhecimentozinho de nada daquilo. Lembra do exemplo que eu já citei para vocês dias atrás? Não sei se foi no nosso encontro Foucaultiano, se foi na nossa aula mesmo, mas foi com essa galera aqui. Eu falei, olha, acho que eu citei, inclusive, não sei se foi a Tamires que eu citei como exemplo, ó, vai para a Bahia, come um negócio maravilhoso. Você chega aqui e fala, olha, mas eu achei uma fruta deliciosa, parará, parará, parará. Você nunca comeu, está escutando aquela história, aquela narrativa. A Tamires está lá, toda empolgada, falando daquele sabor incrível que ela experimentou. Aí, quando termina a narrativa dela, você fala assim, tá, tem gosto do quê? Aí você fala, sei lá, isso daqui parece manga com laranja. Aí você lembra um pouquinho de manga, lembra um pouquinho de laranja, e você tenta imaginar a mistura de manga com laranja, o que que dá. Então, manga com laranja, bom, deve ser um negócio assim, né? Você vai tentar formular isso na sua cabeça. Talvez você não consiga verbalizar o sabor que é, mas você vai ficar tentando imaginar, né? E aí você fala, se um dia eu encontrar essa fruta, eu gosto de manga, gosto de laranja, eu acho que manga e laranja deve ser um negócio legal, deve ficar bom, né? Então, você já tem uma memóriazinha. Então, esse reconhecimento que o Paulo Freire fala é nesse sentido. Então, quando ele fala assim, o saber não é transmitido, ele é reconhecido, ele está querendo dizer nesse aspecto. Por que o Paulo Freire falava assim, olha, o professor tem que ensinar com base, sempre que possível, com base na realidade do aluno? Por que ele defendia isso? Porque ele queria dizer o seguinte, você pega uma cartilha, por exemplo, né? Para ensinar uma criança de 1 aninho, de 5 aninhos a ler. Aí, lembrei agora de um exemplo. Legal, demais. Bom demais. A professora Mariane Wolff, no livro sobre o cérebro no mundo digital, eu já citei isso daqui em aula para vocês, esse livro, já recomendei ele para vocês. A professora Mariane Wolff, ela trabalha com o cérebro e ela conta uma história, entre outras. Ela foi para a África, para um dos países africanos, do continente africano. Ela cita o nome do país, eu não lembro agora, não tinha pensado nesse exemplo, ele veio agora, então não lembro o nome do país. E também não lembro o exemplo perfeito, mas, enfim, vai ajudar vocês do mesmo jeito. Ela foi com uma equipe de professores, de educadores, para um país africano, para lidar com crianças e tentar ensinar crianças a respeito de alguns assuntos. Preparar as aulas, as ilustrações e tudo lindo, tudo perfeitinho, tudo maravilhoso, com um monte de ilustração, tudo incrível. Aí chegaram e foram dar o primeiro encontro com as crianças. Aí mostraram, logo de cara, nas primeiras figuras, já a professora Mariane Wolff percebeu que tinha alguma coisa errada. Porque uma das primeiras imagens que elas mostraram para as crianças era do oceano, do mar, do oceano. Essas crianças moravam numa região árida, quase deserto, seco, não tinha riacho, não tinha fonte, não tinha. A água chegava, caminhão-pipa, para aquelas comunidades, de vez em quando, em que colocavam aquela água em tonéis, né? Ou seja, como se fossem grandes baldes. Para quem não sabe o que é um tonel, né? É como se fosse um grande balde. Você coloca a água dentro e tampa aquilo para que as pessoas possam consumir. E essa água que eles consumiam chegava para o caminhão-pipa suja, não era uma água limpa, porque mesmo a captação dessa água era horrível. As crianças nunca tinham visto. Não tinha televisão nessa comunidade. Não tinha internet nessa comunidade. Não tinha. Então, a primeira coisa, elas não tinham ideia de oceano e as crianças precisavam entender o que era oceano para os exemplos que viriam a seguir, porque eles iam trabalhar com animais aquáticos para poder ensinar as crianças. O Paulo Freire diz que
se não há um saber anterior, alguma coisa antes, não há esse reconhecimento. Eu não consigo olhar aquele oceano e falar, a criança talvez nunca tenha visto um oceano, mas se ela tivesse visto um lago, já começar a fazer conexão. O que é o oceano? É um lago muito maior do que o que a gente tem na nossa comunidade. E o que é esse? O que é uma baleia? A baleia é um peixe muito maior do que esse que a gente tem aqui. Agora, se a criança nunca viu um lago, entender o que é o oceano fica muito... Muito menos comer um peixe. Hã? Muito menos comer um peixe. Né? Isso! Nunca viu um peixe, nunca comeu um peixe. Como que ela vai fazer a conexão? O que é uma baleia? Está entendendo? Então, há um bloqueio. Então, o Paulo Freire ele vai dizer a respeito do nosso cérebro que o saber ele não é transmitido, ele precisa ser reconhecido. Por que eu faço, por exemplo, nos meus encontros com vocês, esse movimento absurdo, às vezes quase que insano, de repetição de ideias, quando eu estou tratando de questões teóricas? Para que, em algum momento, vocês... alguma coisa anterior que vocês têm, faça conexão com o que eu estou falando e vocês juntem as coisas. Porque o saber que eu possuo não é transmitido, ele precisa ser reconhecido por vocês. Por isso que para a gente, nesse momento, né, e eu já falei isso em outras ocasiões, para nós professores que temos uma preocupação muito forte com a aprendizagem, para a gente é desafiador o online. Porque quando vocês estão com a câmerazinha fechada e às vezes também não estão falando com a gente o tempo todo, eu não consigo ter esse... pegou. A ideia, o Josismar entendeu. A Vanessa pegou a ideia. A Bianca pegou. Na sala de aula, eu estou vendo as expressões de vocês. Aqui, sem ver muitas expressões, e além disso não ter a fala de vocês, por isso que quando a gente estava no YouTube, eu gostava do amém, né? Por quê? Porque aquele é o momento que você falou, aí eu falo, então eu posso tocar o bonde. A galera aqui já entendeu. Posso dar sequência. Porque o saber não é transmitido, ele precisa ser reconhecido. Então, quando você reconhece, por meio de um exemplo, por meio dessa nossa tentativa, chega a ser insana, às vezes, de tentar aproximar a teoria do cotidiano, aí o saber começa a ser construído. Estão entendendo? Isso é cérebro, gente. Isso é cérebro. E aqui é um parêntese para nós todos. Dentro do jornalismo, a gente precisa disso. A gente também precisa do feedback e a gente precisa ter essa compreensão do público. Por isso que é importante a gente saber quem é o público que a gente está falando. Por isso, quando a gente trata de comunicação de massa, é tão difícil. Porque na massa, você não tem cara, você não tem rosto. Hoje, na comunicação digital, Vanessinha deve escutar esse daqui o tempo todo, né? A gente cria uma persona, né? Coisa mais linda do mundo, essa tal de persona. Eu odeio essa palavra. É uma palavrinha chata, bem chata. Mas o que é a danada da persona? A danada da persona nada mais é do que uma espécie de identidade de um público idealizado. De como que você imagina? Essa daqui é uma pessoa que deve ter... A gente está falando com alguém que tem mais ou menos 18 a 20 anos, alguém que ganha entre 3 a 5 salários mínimos. Preferencialmente, a gente está falando com uma mulher, né, que, de repente, tem interesses ou motivações do ponto de vista de gênero heterossexual. Não sei se vocês estão entendendo. Né? A persona é isso. Né? Por que você trata do danada da persona? Porque você precisa ter mais ou menos a ideia de quem está do outro lado e que vai reconhecer aquilo que você está falando. Porque o saber não é transmitido, ele é reconhecido. Mais um itemzinho para a gente caminhar para o fechamento do encontro de hoje. Então, o conhecimento, gente,
presta atenção no prof. Eu vou fechar com essa discussão agora para a gente poder descansar, vocês elaborarem a nossa discussão e, quem sabe, na semana que vem, terem lido o texto do professor Eduardo Medici. O que é o conhecimento, então? O conhecimento, ele é resultado de uma operação cognitiva. Quem aprende tem papel tão ativo quanto quem ensina. Não sei se vocês entenderam, mas eu vou tentar aproximar essa ideia. O conhecimento só é possível quando há esse reconhecimento que a gente acabou de citar. A pessoinha tem algum conhecimento prévio, a pessoinha que falou buscou tentar aproximação e conectar entre o que ela estava transmitindo com alguma coisa que a pessoa já sabia. E agora eu tenho algo maior. Então, o conhecimento, ele é resultado de uma operação cognitiva. Por que é uma operação cognitiva? Porque a pessoa que aprende tem um papel tão ativo quanto quem ensina. Eu estou aqui num esforço danado para tentar levar para vocês um saber. Porém, esse conhecimento a respeito do tema que nós estamos desenvolvendo hoje, esse conhecimento só vai se dar, só vai se efetivar, só vai se tornar uma realidade. Esse conhecimento só se tornará uma realidade para vocês se houver da parte de quem está aprendendo o mesmo empenho em tentar buscar em si elementos já existentes, em que você comece a tentar buscar essa conexão. Então, por isso que uma aula é importante demais que na aula exista essa busca do aluno em saber. Opa, isso aqui eu entendi. Não, isso daqui eu não entendi, eu perguntei. Né? O que o Léo fez agora há pouco é fundamental. Às vezes alguém pode falar assim, mas o professor não está falando de manipulação? Como que entrou manipulação nessa história? Mas foi lá, alguma coisa incomodou ele trouxe para a pergunta, a gente foi lá e tentou aproximar entre aquilo que eu estou ensinando com aquilo que ele já sabe e a gente tenta fazer isso junto. Então, uma operação cognitiva entre que quem aprende tem papel tão ativo quanto quem ensina. Eu estou num esforço para tentar oferecer a vocês algo que vá além da informação, algo que produz um conhecimento a respeito do quê? Jornalismo produz conhecimento? Esse é o nosso tema principal. Então, estou me esforçando para isso, mas da sua parte, de quem aprende, deve haver também essa motivação em querer aprender, em desejar saber. Então, por isso, o Paulo Freire diz que é uma operação cognitiva. Quem aprende também é ativo nesse processo. Se esse que está do outro lado, que está no papel que supostamente seria o de receptor, não tem uma atuação ativa, o saber não se efetiva, o conhecimento não se dá, ele não vai resultar em conhecimento. Nenhuma informação que eu ofereça a vocês resulta em conhecimento se não houver um papel tão ativo da parte de vocês quanto da parte de quem ensina. E aqui não é bronca, né? Aqui o que eu estou querendo dizer é o processo de produção de conhecimento em todas as áreas. Quando você está ouvindo a rádio, se não você ouvir passivamente as informações dadas pela CBN, você não vai entender. Por quê? Porque tem um papel tão ativo quanto quem está falando. Você tem que processar, tem que prestar atenção, tem que tentar fazer a conexão. Se não houver esse movimento, não acontece o aprendizado, não acontece a produção do conhecimento. Porque você vai pegar aquilo que você está ouvindo e vai começar a fazer conexões. Você vai buscar, já foi falado a respeito da Covid tal coisa, isso não bate com isso. Tem que haver esse movimento. Se não houver esse movimento, que é um movimento cognitivo, por isso a pessoa que aprende é tão ativa quanto quem está ensinando, se não houver esse movimento ativo, não há conhecimento. Não há conhecimento. Então,
o conhecimento, para fechar a nossa aula de hoje, o conhecimento não acontece se a pessoa que está no papel ou no lugar de aluno, no lugar de ouvinte, no lugar de leitor, ele não exercer o seu papel. Qual o papel? O papel de aprendiz. E o papel de aprendiz envolve o desejo de aprender, envolve a motivação em aprender, envolve esse lugar em que eu estou conectado com quem está ensinando, com quem está falando, com quem está oferecendo um conteúdo. Senão, não acontece. Então, ela é uma operação cognitiva em que os dois agentes, quem ensina e quem ouve o ensino, precisam estar na mesma posição. Qual a posição? De agentes ativos. Agentes ativos. Não pode ser passivo. Quem aprende não é passivo. Não pode ser passivo. Se ele for passivo, não tem conhecimento. Perguntas? Comentários? Acréscimos? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada.